Vovó assustadora conta como a fé a fez gravidar na velhice. O que vem a seguir? Na pequena cidade de São Lúcio, a vovó Elda sempre foi uma figura peculiar. Com seus exatos 80 anos, ela se tornou a lenda da cidade, conhecida por contar histórias inacreditáveis e por sua fé que parecia inabalável. Até que um dia, em sua casa cheia de plantas e bichos de pelúcia, Elda apareceu no centro da praça, com olhos brilhando como estrelas, e fez uma afirmação que deixou todos boquiabertos. Ela estava esperando um bebê. A notícia correu mais rápido que o vento. A velha enlouqueceu. Sussurravam alguns. Outros, porém, admiravam a coragem dela, acreditando que era um milagre divino. Olhares de incredulidade se cruzavam. Miguel, seu filho, estava em pânico. O coração dele pulsava como um tambor. Mãe, você não pode estar falando sério. Você já sofreu tanto nesta vida. Como pode querer trazer uma criança para isso agora? Sua voz tremia, como se estivesse em uma montanha russa de emoções. Miguel conhecia a história da mãe, cada luta, cada perda, e esse novo milagre parecia um golpe cruel do destino. Na esquina da praça, Dona Rita, a vizinha fofoqueira, começou a tecer histórias. Vocês não sabem? A vovó Elda sempre teve uma ligação especial com o sobrenatural. As pessoas esticavam os pescoços para ouvir mais. Mais de uma vez, Elda havia falado com espíritos, ou assim dizia. As suspeitas aumentavam. E se isso for um sinal de que a cabeça dela não está boa, murmurava o povo. Elda, no entanto, permanecia firme. Com um sorriso sereno, afirmava que a criança que aguardava era um presente de Deus, uma nova chance em sua vida. No entanto, enquanto a cidade fervilhava de comentários, segredos antigos começaram a emergir do passado de Elda. Antes de se casar com Miguel, ela havia perdido outro filho em circunstâncias trágicas que ninguém conhecia bem. Uma dor que ecoava em sua alma, agora misturada a essa nova esperança. Talvez a história esteja se repetindo, pensou Miguel, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo com sua mãe. A sanidade dela, que sempre foi um farol de luz em tempos difíceis, agora parecia estar sob ataque. Cada dia que passava, Elda se tornava mais radiante, mas a sombra da dúvida continuava a pairar. As cartas de apoio de amigos e vizinhos misturavam-se às mensagens de preocupação e espanto. O que realmente estava em jogo? Poderia a fé de Elda realmente desafiar as barreiras da lógica e da razão? E se essa não fosse apenas uma história de alegria, mas também uma jornada para os recantos mais sombrios da sua própria mente? O dilema era profundo, entre o desejo de ser mãe novamente e a necessidade de lidar com a realidade que a cercava. Elda sentia um nó na garganta. As vozes ao seu redor se misturavam em um coro de crescimento e receio. Quais segredos ainda estavam adormecidos e prontos para serem revelados? A linha entre fé e loucura estava prestes a ser cruzada e,
Elda sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A linha entre fé e loucura estava prestes a ser cruzada e Elda sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas na hora em que a cidade fervilhava de comentários, algo inesperado aconteceu. Era um dia ensolarado e a praça estava cheia. Crianças corriam, adultos conversavam animadamente e a atmosfera era leve. De repente, uma gritaria rompeu a paz. Socorro! Alguém ajuda! Uma voz feminina cortou o ar. Era Tânia, a enfermeira da cidade, pálida como um fantasma, correndo em direção à multidão. A expressão dela, acostumada a lidar com emergências, estava repleta de pavor. Todos se viraram. Miguel, preocupado, queria saber o que estava acontecendo. "O que houve?" gritou, abrindo caminho através da multidão. "Elda, a vovó Elda, ela está desmaiada", Tânia disse. O pânico tomou conta. Miguel sentiu o coração afundar. Ele e os outros correram para onde Elda estava, caída em um banco, cercada por curiosos. Seus olhos estavam fechados e o rosto pálido fazia o peito de Miguel apertar. Ele se ajoelhou ao lado dela, tentando acordá-la, mas a voz da enfermeira ecoava em sua mente. Ela estava aqui minutos atrás, cheia de vida e alegria. Elda finalmente abriu os olhos, mas algo estava diferente. A luz habitual em seu olhar parecia ter desaparecido. Sem conseguir se levantar, Elda balbuciou algo com dificuldade. "Criança, não, é eu." Sua voz tremia. O murmúrio da multidão cresceu. O que ela queria dizer? Naquele momento, Miguel sentiu um arrepio. Durante anos, ele havia lutado para entender a dor que a mãe havia passado ao perder um filho. Agora, ver Elda tão vulnerável deixou um nó no peito dele. "Mãe, fica comigo, por favor", ele implorou, segurando sua mão. As pessoas começaram a sussurrar, criando um turbilhão de teorias. "Ela não está bem. Isso é um sinal", disse alguém, e outros ecoaram. Mas então, como se o universo estivesse ouvindo, Tânia se aproximou, segurando algo com cuidado. "Eu encontrei isso com ela. Deve ser importante", disse, enquanto estendia um papel amarelado. Era uma carta. Miguel pegou, as mãos tremendo. Ao abrir, seu coração disparou e a letra familiar fez a cabeça dele girar. "Meu querido filho", começou a ler, e a voz dele falhou. Olhando a multidão, sentiu que o ar tinha sumido. Ele decidiu ler em voz alta. "Se você está lendo isso, é porque a verdade precisa ser revelada." Cada palavra era uma punhalada. A história contida ali falava não de um milagre, mas de um passado oculto.
Elda não somente havia perdido um filho. Na verdade, ela tinha um segredo que moldou sua vida. Com o coração na boca, Miguel aprendeu que o bebê que ela esperava não era um presente de Deus, mas uma expressão de uma dor não resolvida, uma busca por redenção em um momento de desespero. A voz de Miguel tremia, mas ele prosseguiu. Eu soube que você nunca parou de amar, um amor que nunca foi reconhecido. Ele parou, olhos arregalados. Em meio ao silêncio absoluto, ele percebeu que o que ela realmente esperava não era apenas um bebê, mas uma reparação. Ele olhou para a mãe, o rosto envelhecido, e a angústia passou a ser uma questão de vida ou morte. Os murmúrios na praça cresceram em um coro de boatos e acusações. O que mais havia sido escondido? Quais verdades sombrias pairavam sobre a vida deles? Antes que pudesse terminar, Elda, com um lampejo de clareza, olhou diretamente para Miguel. Eu não fiz o que você pensa. Eu nunca quis isso. Ela sussurrou, e sua voz estava cheia de dor. Miguel sentiu uma mistura de compaixão e raiva. Ele havia acreditado. Agora tudo estava de cabeça para baixo. Ele precisava de respostas, mas o tempo corria. A identidade do futuro da família de Elda dependia disso. Enquanto a praça fervia com especulações e questionamentos, algo se formou nas sombras. Afinal, a verdade pode ser mais assustadora que qualquer fantasma. O que mais Elda estava escondendo? E a cidade estava prestes a descobrir. Enquanto Miguel lia a carta, a multidão continuava em silêncio. O ar parecia pesado. Ninguém ousava interromper. Olhava com olhos marejados e seus lábios tremiam. Filho, você não entende. Ela tentou falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Mas antes que ele pudesse reproduzir o que estava na carta, um estrondo ecoou pela praça. A terra tremeu sob os pés de todos. Uma explosão de tinta e papel subiu ao céu como um vulcão, e o pânico instantâneo tomou conta. O que foi isso? Gritou alguém, enquanto pessoas começavam a correr em direções opostas. O cenário alegre se transformou em caos. Miguel puxou Elda para mais perto. Mãe, está tudo bem? Ele perguntou, mas o olhar dela estava fixo em direção à origem da explosão, uma pequena loja de antiguidades na esquina da praça. As janelas se estilhaçaram e um cheiro forte de fumaça começou a se espalhar. Ele se levantou, pronto para correr, mas uma força invisível o segurou. A expressão de Elda falava de um presságio que Miguel não conseguia entender. Uma mulher da multidão começou a gritar. Ela fez isso! A vovó Elda! Os olhos estavam voltados para ela. Perguntas descontroladas pululavam pelos lábios. Falou com os espíritos. Nunca se soube de verdade o que aconteceu com o filho dela. Uma voz louca no fundo gritou, e a frase ecoou como um sino. A multidão, que antes admirava Elda, agora parecia carregada de suspeita. Olhares de medo se viraram para a mulher, que todos conheciam, mas que agora parecia um mistério. Elda! Miguel chamou, segurando seu rosto. O que você sabe sobre isso? Sua voz tremia, uma mistura desesperada de preocupação e raiva. Elda virou a cabeça lentamente e mais uma vez
A luz em seus olhos parecia se apagar. Eu não queria. Não sou eu quem traz isso aqui. Suas palavras saíram arrastadas e hesitantes. É um sinal, uma conexão. A cidade sabe, gritou outra mulher da multidão, que havia se aproximado. Elda fechou os olhos, como se sentisse o peso da maldição, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade. Elda, ele gritou, voz cheia de emoção. Eu voltei, e precisava que você soubesse a verdade. Miguel se virou. A confusão tomou conta dele. Como isso é possível? Ele sussurrou. A imagem da mãe que ele conhecia desmoronava. Peças do quebra-cabeça que não se encaixavam mais. Mas a verdade estava se aproximando, e a linha entre a realidade e a fé começou a se embaralhar. Os segredos que Elda guardava pareciam mais profundos do que qualquer um podia imaginar. Com um movimento inesperado, Fábio se aproximou de Elda, estendendo a mão. Eu sei o que aconteceu. Foi tudo um plano que nós dois fizemos, uma tentativa de recuperar o que perdemos. O menino, ele não está perdido, Elda. Sua declaração fez a praça silenciar novamente, enquanto todos absorviam o impacto das palavras. Miguel sentiu uma dor no peito. O que você está dizendo, Fábio? A incredulidade em sua voz ecoava. Como você pode estar aqui? O que você quer dizer com plano? Os olhos de Elda se arregalaram. E a confusão se transformou em esperança. E ela sussurrou, ele está certo. A história precisa ser contada. Um grito de angústia escapuliu da garganta de Miguel. O passado, que ele pensava enterrado, estava emergindo. O que mais Elda havia escondido? Uma verdade finalmente se aproximava. Mas com ela, um abismo de emoções estava prestes a ser desvelado. Enquanto Miguel tentava absorver as palavras de Fábio, a praça pulsava com expectativa. A multidão que havia se aglomerado em torno de Elda parecia ter esquecido o caos que precedeu. Olhares curiosos e inquietos observavam, e o cheiro de fumaça ainda pairava no ar como um lembrete do que tinha acontecido. Um plano? O que você quer dizer com isso? Miguel sentia a raiva e a confusão se entrelaçarem dentro dele. As palavras de Fábio ecoavam como uma tempestade. Ele olhou para a mãe, buscando a verdade em seus olhos. Mas o que viu foi uma mistura de medo e esperança. Filho, Elda começou, mas a voz saiu embargada. Ela parecia desfalecer sob o peso da revelação. A história não é como você imagina. O que perdi não vai embora para sempre. Ela olhou para Fábio e, por um instante, Miguel viu uma conexão entre eles, como se coisas não ditas flutuassem no ar. A multidão começou a murmurarem novamente, vozes se entrelaçando em especulações e dúvidas. Ela não pode estar falando sério. Ele morreu. Todos viram, disse uma mulher, enquanto outra respondiam com descrenças. O pânico voltou a surgir e Miguel sentiu-se numa montanha russa emocional. Eu sempre soube que havia mais nessa história, gritou Dona Rita, a vizinha fofoqueira. Isso tudo é um teatro. Sua voz cortava o silêncio e Miguel, agora frustrado, não pôde deixar de concordar que a cidade estava à beira da histeria. Mas de repente, com um sorriso quase radiante, Fábio olhou profundamente nos olhos de Elda.
Eu voltei para que pudéssemos consertar o que quebramos. Não era só a nossa vida que estava em risco, mas a vida do nosso filho. Ele se aproximou tomando a mão de Elda, e Miguel sentiu um calafrio ao ver aquilo. O que está acontecendo? Miguel gritou, a sua voz se levantando num desespero quase palpável. Vocês estavam juntos? Como assim um fio? Você nunca... A frase ficou no ar, um eco da traição e da dor. Elda passou a mão pelo rosto, como se tentasse afugentar os fantasmas do passado. Miguel, eu nunca quis te magoar. Você é meu filho, mas essa verdade é mais complicada do que parece. Assim que as palavras saíram de sua boca, a praça pareceu parar. O silêncio foi ensurdecedor. Fábio olhou de volta, o olhar tão profundo que fez Miguel sentir-se pequeno. Você deve saber, Miguel. Ele não apenas partiu, ele foi tirado de nós. As palavras de Fábio pesavam como uma pedra. O que significava isso? Como? O que você está dizendo? Miguel sentiu o coração acelerar e a razão começar a falhar. Por que você nunca me contou isso? Você me enganou? Eu não. Sou apenas seu filho. Eu sou uma parte de uma história que não conheço. A indignação misturava-se com uma vulnerabilidade que o deixava tonto. A multidão começou a se dispersar aos poucos, olhares inquietos se cruzando. Murmúrios ecoavam sob a verdade que agora pairava entre eles. Quase como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Elda colocou a mão no peito. Miguel, a verdade está aqui. O que aconteceu não foi só uma tragédia. Foi um crime. E eu estou aqui para quebrar o silêncio. O menino, ele não morreu assim, como todos pensam. Ele foi levado e precisamos encontrá-lo. Miguel olhou para Fábio e neste momento de revelação, algo dentro dele se partiu. Como você sabe disso? O que está acontecendo? Mas antes de Fábio responder, uma nova explosão de luz iluminou a praça e um grito cortou o ar. Socorro! Alguém está sequestrando pessoas! A multidão voltou a gritar e a confusão se instalou novamente. Miguel sentiu o mundo desmoronar. O que mais Elda havia escondido? O que mais ele ainda não sabia? Como se todo o cenário mudasse em um instante. Ele ficou parado, preso entre a necessidade de entender e o desespero que o envolvia. A linha entre a realidade e a loucura estava mais tênue do que nunca. O que seria da família que ele conhecia? E o que os aguardava agora? O futuro nunca esteve tão incerto. Miguel ainda tentava entender o que estava acontecendo. As palavras de Fábio ecoavam na sua mente. Um turbilhão de confusão e raiva. Ele olhou em volta, buscando alguma resposta naquele mar de rostos surpresos e inquietos. Elda se mantinha em silêncio, os olhos cheios de lágrimas, como se cada lágrima guardasse um pedaço da verdade que não podia ser dita. E, de repente, o grito que havia cortado o ar não se apagou. Socorro! Alguém está sequestrando pessoas! A frase soou novamente, como um eco, mas agora crescendo em volume. A multidão começou a se agitar, mentes atentas a qualquer movimento, olhos procurando um culpado em meio ao caos. Quem está aqui? Miguel gritou.
puxando Elda para mais perto. Ele já não sabia mais em quem confiar. Os rostos familiares agora pareciam carregados de medo e desconfiança, e ele sentiu o terreno sob seus pés tremeram. Era como se a cidade inteira respirasse um só ar. Um ar carregado de segredos e mentiras. E então, da esquina da praça, surgiu uma figura. Alguém que Miguel nunca esperaria ver naquele lugar. A expressão do homem era de desespero, quase como se ele estivesse fugindo do próprio medo. Ajude-me, por favor! Ele veio deslizando pela multidão, sua presença provocando murmúrios. Era o pai de Miguel. Todos o conheciam. Miguel ficou paralisado, o coração pulsando forte no peito. Pai, conseguiu murmurar, a incredulidade tomando conta de seu ser. O homem estava ali, como se os anos nunca tivessem passado. Mas o que mais chocou Miguel foi o olhar de Elda. Ela ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. O que estava acontecendo? Você não deveria estar aqui! Elda gritou, a voz tremendo. Miguel viu Elda se afastar, o rosto refletindo um medo tão profundo que ele nunca havia visto antes. Por que você voltou? O que quer de mim? Ela fez mais perguntas do que afirmações. Um turbilhão de emoções escorrendo de seu rosto. O que eu quero? O que eu sempre quis? O pai de Miguel estava agitado, suado. Eu estou aqui para te proteger, Elda. Não podemos permitir que o passado se repita. Elda olhou para seu pai, confusa e assustada. Miguel sentiu o nó na garganta apertar. Que passado era esse? E então veio a reviravolta. Entre as palavras precipitadas, Miguel finalmente pegou o fio da verdade. O menino não foi sequestrado. Ele está vivo. E também não é só isso. Ele pode ser um de vocês. O olhar de seu pai encontrou o de Fábio, capaz de compreender a profundidade das palavras. A verdade é que você não está apenas correndo de um passado. Você está correndo de um erro que pode reivindicar todos nós. Miguel ficou em choque. Um abismo se abriu diante dele, mais profundo que qualquer dor já vivida. Ele olhou para sua mãe. Os olhos de Elda estavam marejados, mas havia algo mais. Algo que sugeria que ela sabia mais do que fora ditado. Espere, pai. O que você está tentando dizer? O menino, ele é um acidente do destino, não só seu. O pai parecia descontrolado. O passado não nos deixa, Miguel. E não se pode mudar quem você é. O menino, o filho que perdemos, era. A frase ficou suspensa no ar, como se o peso da realidade fosse difícil de suportar. A peça inteira parecia desacelerar. O pânico se misturava à revelação, e Miguel sentiu a terra se mover sob ele. O que tinha sido revelado era maior e mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Era uma confissão que não apenas ameaçava desmantelar a própria essência de quem ele pensava ser, mas também o relacionamento entre todos ali presentes. Elda, você me traiu? Miguel gritou, a raiva e a dor prontas para transbordar. Você sabia de tudo isso, não é?
Ele olhou ao redor e viu o testemunho de incredulidade nas feições dos outros. Ele próprio estava prestes a embarcar em uma jornada sombria. O que realmente significava tudo isso? A multidão estava em perda. Pessoas começaram a se afastar, deixando espaço para a verdade se acomodar. O silêncio que seguiu era palpável, como se a cidade toda aguardasse a resposta que mudaria tudo. Miguel, eu nunca quis que isso acontecesse. Elda sussurrou, as mãos trêmulas segurando a camisa dele, como se pudesse puxá-lo de volta. Mas já não havia mais volta. O nó na garganta de Miguel ficava pior a cada segundo. As sombras que o cercavam começavam a se mover. Ele queria gritar. Era como se todos os fantasmas finalmente tivessem voltado, mas a realidade só lhe mostrava uma saída. O futuro estava completamente incerto e tudo o que ele acreditava saber desmoronava em um instante. E no meio de todo aquele caos, uma verdade ainda mais aterrorizante se aproximava. O homem que ele considerava seu pai havia trazido de volta o que deveria ter sido esquecido para sempre, e o que estava por vir poderia ser muito pior do que o que já tinham enfrentado. Quantos segredos ainda estavam por vir e que destino aguardava todos eles? Miguel sentiu o mundo desmoronar ao redor dele. O olhar de Elda estava cheio de lágrimas, mas sob aquelas lágrimas havia uma sombra imensa e um medo que ele nunca viu antes. Ele queria entender, queria saber o que realmente estava acontecendo, mas as palavras sempre pareciam fugir, enquanto tudo ao seu redor parecia se mover. Em câmera lenta. Elda, por que você nunca me contou isso? A voz de Miguel era um misto de raiva e confusão. Ele olhou para Fábio procurando por uma explicação, mas estava tão perdido quanto ele. Os murmúrios da multidão cresciam e as vozes de incredulidade se misturavam como uma tempestade prestes a estourar. Não me compare com ele! Elda gritou, e sua voz ressoou como um trovão, fazendo a multidão silenciar por um momento. Fábio está certo, mas eu não posso mudar o que aconteceu. Não posso mudar o passado. O desespero em sua voz fazia Miguel sentir um aperto no peito. Mas a verdade estava prestes a se desvelar. E ele sabia que não havia como voltar atrás. São só memórias, Miguel. Elas são prisões. E o passado pode se tornar uma realidade novamente, Fábio disse. Passos lentos, como se cada palavra pesasse toneladas. Precisamos encontrar o menino. O destino dele está ligado ao seu e ao da sua mãe. Que menino? O que você está dizendo? Miguel quase gritou, o fio da sanidade se rompendo. Então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra surgiu dentro da multidão. Uma figura que ninguém havia notado até aquele momento. Furtiva como uma neblina. De repente, a mulher na esquina da praça, Lena, a florista que sempre sorria, gritou: "Cuidado!" Mas era tarde demais. Uma explosão de luz e som. Nuvem de fumaça se ergueu e todos começaram a correr em pânico. Miguel agarrou Elda, mas ela estava paralisada, os olhos fixos no centro da explosão. A loja de antiguidades se transformava em um inferno de chamas.
Vamos! Ele gritou, puxando Elda para fora do alcance da fumaça. Mas a multidão estava em caos absoluto. Gritos, pessoas tropeçando, um frenesi que deixou todos em um estado de desespero. Fábio estava mais próximo da explosão, tentando ajudar a resgatar as pessoas que estavam dentro da loja. A fumaça se dissipou por um instante e então as vozes começaram a se acalmar. Mas Miguel percebeu que não era só o susto do incêndio. Havia algo mais na atmosfera, algo pesado, algo que fazia o cabelo na nuca dele se arrepiar. Elda voltou-se repentinamente para Miguel, os olhos arregalados. Filho, escute, você deve saber o garoto, ele é... Elda começou, mas parou como se uma barreira invisível a tivesse calado. De repente, uma figura conhecida surgiu através da fumaça e Miguel ficou paralisado de novo. Era a vovó Zita, a idosa doente que morava ao lado e sempre falava de coisas que nunca deveriam ser esquecidas. Ela parecia mais viva do que nunca, seus olhos brilhando de uma maneira sobrenatural. Eu sabia que voltaria, Zita exclamou, e a voz dela soou como se viesse de outro mundo. A verdade que você busca está mais próxima do que imagina. Ela ergueu a mão e Miguel a reconheceu. Um diário desgastado, aquele que nunca deveria ter saído da casa dela. O diário. Miguel sentiu seu coração disparar. Zita, o que você sabe sobre isso? Antes que a mulher pudesse responder, a praça novamente tremeu. Uma nova explosão. Desta vez, um fluxo de pessoas começou a correr em direção oposta. As portas da antiga loja de antiguidades se abriram abruptamente e uma silhueta familiar saiu. Miguel pensou que poderia ser uma alucinação, mas não era. Era seu irmão, o irmão que todos achavam estar perdido, mas que estava ali, diante dele, com um olhar de sofrimento, uma criança presa dentro de um corpo crescido. Miguel, eu estou aqui, disse seu irmão, e com isso o tempo parou. A vida nunca mais seria a mesma. O que realmente estava acontecendo? O ciclo. Segredos e mentiras se tecia de novo, e a linha entre o amor e a dor agora era indistinta. O que mais estava reservado? Quem realmente eram eles? As respostas estavam mais próximas, mas poderiam arruinar tudo. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em seu irmão, a figura que ele achava que estava perdida para sempre. As emoções borbulhavam dentro dele, mas antes que pudesse reagir, a explosão anterior tinha chamado a atenção da multidão. Todos estavam em estado de choque, mas a presença de seu irmão parecia criar um novo tipo de tensão. Miguel, eu estou aqui! O garoto repetiu, com uma voz que parecia reverberar um eco de perguntas não respondidas. Miguel sentiu seu coração disparar, mas a confusão tomou conta. Você? Como? O que aconteceu com você? Ele queria se aproximar, mas a multidão ao redor deles ainda estava em alvoroço, a fumaça da loja de antiguidades inchando o ar. Precisamos sair daqui! Elda gritou, e Miguel notou uma inquietação em seu olhar que nunca tinha visto antes. Mas justo quando Miguel ia se mover, a mulher, Lena, que tinha gritado antes, começou a agir de forma estranha. Ela parecia estar em transe. Com olhos vidrados, começou a andar em direção a Fábio e Elda. Você não devia ter voltado, Elda.
Você não devia ter trazido isso de volta. A afirmação dela cortou o ar como uma lâmina e tudo parou por um instante. Do que você está falando? Elda respondeu, a voz entrecortada de pavor. Lena se aproximou de Elda e as palavras dela saíram como um feitiço. Ele não pode viver, o ciclo não pode se repetir. A multidão, já atenta, sussurrava em conjunto. Miguel sentiu um gripezinho na espinha. O que Lena queria dizer com aquilo? Mãe, o que está acontecendo? Miguel voltou seu olhar para Elda, mas ela se afastava, cada vez mais distante dele. Você não entende. O que fizemos no passado, não só eu, mas todos, isso fez parte de um ciclo que segue até hoje. Elda continuou, seu olhar cada vez mais assombrado. Não me diga o que eu devo entender. Miguel gritou, a dor e a confusão transbordando. Ele olhou para seu irmão, ainda em choque. Qual essa? Mas foi aí que a multidão começou a reagir. Gritos, muros de murmúrios se formaram. O que mais estão escondendo? Nós temos que saber. O que aconteceu com o garoto? De repente, as luzes da praça começaram a piscar como um aviso silencioso. A terra tremeu novamente. E uma nova explosão, mais forte, ecoou, arremessando Miguel e todos para o chão. No caos, Miguel gritou: Mãe! Mas a voz se perdeu em meio ao tumulto. Quando a poeira começou a assentar e as pessoas começaram a se levantar, um tempo novo parecia surgir. Por entre os resquícios da fumaça, Miguel viu algo que fez seu coração parar. Havia um livro, um diário, flutuando entre os escombros. Ele se levantou e segurou o objeto. Seus dedos tremeram. O diário era de sua mãe, e o seu conteúdo estava prestes a mudar tudo. A verdade que está escondida há tanto tempo, Miguel murmurou, abrindo o diário. O que ele encontrou dentro fez sua sanguínea gelar. Fotos, datas e uma anotação que dizia: é hora de acertar contas. O que isso significava? Que contas? A praça sofria uma transformação. A tensão estava no ar, e as revelações que se aproximavam eram como sombras à espreita. Luzes piscavam, e Miguel viu rostos conhecidos, todos paralisados. As verdades que ele achava que conhecia, agora pareciam todos ter virado um jogo perigoso, onde ninguém estava a salvo. Com o último olhar para o livro em suas mãos, Miguel percebeu que o que ele acabara de descobrir poderia não só mudar sua vida, mas também reescrever toda a história da família. O que mais ele não sabia? A linha entre amor e traição estava prestes a ser testada. A praça estava em silêncio e uma única pergunta pairava no ar: quais segredos ainda estavam por vir? Miguel estava paralisado, o olhar fixo em seu irmão. A figura que ele achava estava perdida para sempre. As emoções borbulhavam dentro dele, mas antes que pudesse reagir, a explosão anterior tinha chamado a atenção da multidão. Todos estavam em estado de choque, mas a presença de seu irmão parecia criar um novo tipo de tensão. Miguel, eu estou aqui, o garoto repetiu, com uma voz que parecia reverberar um eco de perguntas não respondidas.
Miguel sentiu seu coração disparar, mas a confusão tomou conta. Você? Como? O que aconteceu com você? Ele queria se aproximar, mas a multidão ao redor deles ainda estava em alvoroço, a fumaça da loja de antiguidades inchando o ar. Precisamos sair daqui, Elda gritou, e Miguel notou uma inquietação em seu olhar que nunca tinha visto antes. Mas justo quando Miguel ia se mover, Lena, a florista que tinha gritado antes, começou a agir de forma estranha. Ela parecia estar em transe. Com olhos vidrados, começou a andar em direção a Fábio e Elda. Você não devia ter voltado. De que você está falando? Elda respondeu, a voz entrecortada de pavor. Lena se aproximou de Elda e as palavras dela saíram como um feitiço. Ele não pode viver. O ciclo não pode se repetir. A multidão, já atenta, sussurrava em conjunto. Miguel sentiu um gripezinho na espinha. O que Lena queria dizer com aquilo? Mãe, o que está acontecendo? Miguel voltou seu olhar para Elda, mas ela se afastava cada vez mais, distante dele. Você não entende o que fizemos no passado. Não só eu, mas todos. Isso fez parte de um ciclo que segue até hoje. Elda continuou, seu olhar cada vez mais assombrado. Não me diga o que eu devo entender, Miguel gritou, a dor e a confusão transbordando. Ele olhou para seu irmão, ainda em choque. Qual é a verdade? Que história é essa? Mas foi aí que a multidão começou a reagir. Gritos, muros de murmúrios se formaram. O que mais estão escondendo? Nós temos que saber. O que aconteceu com o garoto? De repente, as luzes da praça começaram a piscar como um aviso silencioso. A terra tremeu novamente. E uma nova explosão, mais forte, ecoou, arremessando Miguel e todos para o chão. No caos, Miguel gritou: Mãe! Mas a voz se perdeu em meio ao tumulto. Quando a poeira começou a assentar e as pessoas começaram a se levantar, um tempo novo parecia surgir. Por entre os resquícios da fumaça, Miguel viu algo que fez seu coração parar. Havia um livro, um diário. Flutuando entre os escombros, ele se levantou e segurou o objeto. Seus dedos tremeram. O diário era de sua mãe, e o seu conteúdo estava prestes a mudar tudo. A verdade que está escondida há tanto tempo. Miguel murmurou, abrindo o diário. O que ele encontrou dentro fez sua sanguínea gelar. Fotos, datas e uma anotação que dizia: é hora de acertar contas. O que isso significava? Que contas? Mas antes que pudesse absorver completamente a mensagem, o chão sob seus pés começou a tremer mais uma vez e Miguel perdeu o equilíbrio. Ele se apoiou em um banco e a multidão mergulhou em um novo pânico. O que mais está acontecendo? Alguém gritou, e do nada uma figura apareceu ao fundo, envolta em fumaça. Era estranha, quase etérea, e à medida que se aproximava, o coração de Miguel disparou. Uma mulher com um vestido branco, cabelos desgrenhados, os olhos arregalando-se de forma sobrenatural. Era Clarice, uma antiga amiga da família que todos pensavam ter morrido em um acidente há anos. E agora ela estava ali, viva, e a intensidade no olhar dela fez o silêncio se instalar. Vocês não sabem a verdade. Clarice exclamou,
a voz ecoando como uma força surpreendente. O ciclo não é só sobre perda, é sobre quem foram vocês de verdade. A multidão ficou paralisada, pendendo da palavra dela. Miguel, você precisa entender o que isso tudo significa. A voz dela era uma mistura de dor e urgência. O menino não é simplesmente uma vítima de nosso passado. Ele é a chave do que temos que enfrentar juntos. Miguel sentiu o mundo girar. Como você sabe disso? Essas perguntas não paravam de ecoar em sua mente. Porque eu fui parte do que aconteceu. E se não acertarmos isso, todos nós pagaremos o preço. Um silêncio erótico tomou conta da praça. O olhar de Miguel se fixou na mulher, que há muito ele achava perdida. Agora, a dor e o desespero de cada um se aglomeravam. Você é parte da família. Parte do que eu nunca soube. Miguel sussurrou, totalmente confuso. Clarice se aproximou um pouco mais, e suas palavras saíram como um sussurro urgente. Miguel, você não pode ignorar a verdade para sempre. Há um segredo que une todos nós. Algo que muda quem somos. O que mais havia sido ocultado? Uma explosão de emoções e revelações estava prestes a surgir. E as sombras que cercavam Elda, Fábio e todos eles começarão a desvanecer. Estou aqui. O garoto repetiu, com uma voz que parecia reverberar um eco de perguntas não respondidas. Miguel sentiu seu coração disparar, mas a confusão tomou conta. Você? Como? O que aconteceu com você? Ele queria se aproximar, mas a multidão ao redor deles ainda estava em alvoroço. A fumaça da loja de antiguidades inchando o ar. Precisamos sair daqui. Elda gritou, e Miguel notou uma inquietação em seu olhar que nunca tinha visto antes. Mas, justo quando Miguel ia se mover, Lena, a florista que tinha gritado antes, começou a agir de forma estranha. Ela parecia estar em transe. Com olhos vidrados, começou a andar em direção a Fábio e Elda. Você não devia ter voltado, Elda. Você não devia ter trazido isso de volta. A afirmação dela cortou o ar como uma lâmina e tudo parou por um instante. Do que você está falando? Elda respondeu, a voz entrecortada de pavor. Lena se aproximou de Elda e as palavras dela saíram como um feitiço. Ele não pode viver. O ciclo não pode se repetir. A multidão, já atenta, sussurrava em conjunto. Miguel sentiu uma gripezinha na espinha. O que Lena queria dizer com aquilo? Mãe, o que está acontecendo? Miguel voltou seu olhar para Elda, mas ela se afastava, cada vez mais distante dele. Você não entende o que fizemos no passado? Não só eu, mas todos. Isso fez parte de um ciclo que segue até hoje. Elda continuou, seu olhar cada vez mais assombrado. Não me diga. O que eu devo entender? Miguel gritou, a dor e a confusão transbordando. Ele olhou para seu irmão, ainda em choque. Qual é a verdade? Que história é essa? Mas foi aí que a multidão começou a reagir. Gritos, muros de murmúrios se formaram. O que mais estão escondendo? Nós temos que saber o que aconteceu com o garoto. De repente, as luzes da praça começaram a piscar, como um aviso silencioso.
A terra tremeu novamente, e uma nova explosão, mais forte, ecoou, arremessando Miguel e todos para o chão. No caos, Miguel gritou: "Mãe!" Mas a voz se perdeu em meio ao tumulto. Quando a poeira começou a assentar e as pessoas começaram a se levantar, um tempo novo parecia surgir por entre os resquícios da fumaça. Miguel viu algo que fez seu coração parar. Havia um livro, um diário, flutuando entre os escombros. Ele se levantou e segurou o objeto. Seus dedos tremeram. O diário era de sua mãe e o seu conteúdo estava prestes a mudar tudo. A verdade que está escondida há tanto tempo, Miguel murmurou, abrindo o diário. O que ele encontrou dentro fez sua sangue gelar. Fotos, datas e uma anotação que dizia: "É hora de acertar contas." O que isso significava? Que contas? Mas antes que pudesse absorver completamente a mensagem, o chão sob seus pés começou a tremer mais uma vez e Miguel perdeu o equilíbrio. Ele se apoiou em um banco e a multidão mergulhou em um novo pânico. O que mais está acontecendo? Alguém gritou. E do nada, uma figura apareceu ao fundo, envolta em fumaça. Era estranha, quase etérea, e à medida que se aproximava, o coração de Miguel disparou. Uma mulher com um vestido branco, cabelos desgrenhados, os olhos arregalando-se de forma sobrenatural. Era Clarice, uma antiga amiga da família, que todos pensavam ter morrido em um acidente há anos. E agora ela estava ali, viva, e a intensidade no olhar dela fez o silêncio se instalar. "Vocês não sabem a verdade", Clarice exclamou, a voz ecoando com uma força surpreendente. "O ciclo não é só sobre perda, é sobre quem foram vocês de verdade." A multidão ficou paralisada, pendendo da palavra dela. "Miguel, você precisa entender o que isso tudo significa." A voz dela era uma mistura de dor e urgência. "O menino não é simplesmente uma vítima de nosso passado. Ele é a chave do que temos que enfrentar juntos." Miguel sentiu o mundo girar. "Como você sabe disso?" Essas perguntas não paravam de ecoar em sua mente. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Clarice se aproximou, seus olhos fixos em Elda. "Você não pode fugir da sua verdadeira linhagem. Você não viu? O que você fez não é só seu." Elda palidificou e Miguel ficou confuso. O que ela quer dizer com isso? Ele se virou para sua mãe buscando uma resposta. Elda se afastou. A expressão dela era de pânico e compreensão. "Não, não pode ser." "Mãe!" Miguel exclamou, o coração batendo forte. Lena estava prestes a gritar algo, mas Clarice a interrompeu. A energia que invocaram, as trevas que trouxeram, não pode continuar aqui. Há um preço que jamais pagaram. O clima na praça muda instantaneamente e o pânico se espalha como fogo. E então a revelação. Uma sombra escura emerge na multidão. Uma figura imponente com uma presença que arrepiava a todos. Uma voz profunda boqueageou. Estava esperando por isso. Miguel, gelo na espinha. "O que você é?" A figura se aproximou, revelando um rosto conhecido, mas distorcido. Era Fábio,
o homem que representava o passado, mas que agora parecia uma versão de pesadelo. Eu sou a consequência das escolhas de vocês. Agora enfrentem seu destino. Clarice virou-se para me decidir agora. A vida e a morte, tudo depende de você. E com essa frase, a linha do tempo atravessou. Miguel gritou, seu coração disparando com essa nova verdade e essa nova ameaça. O que isso significava? O que estava de fato em jogo? A confusão e o desespero dominavam, e todas as perguntas borbulham sem resposta. O futuro nunca esteve tão incerto, e a linha entre o que era amigo e inimigo começava a se desfocar. Onde tudo isso levaria? Os mistérios se aprofundavam, e a atmosfera já não era mais a mesma. O caos estava apenas começando. Miguel sentiu a pressão aumentar no peito, a tensão no ar era palpável. Com o olhar fixo em seu irmão, a confusão tomou conta da praça, onde as pessoas sussurravam, algumas em choque, outras em pânico. A figura de Fábio, que agora irradiava uma aura sinistra, o fez compreender que a luta estava apenas começando. Vocês não podem escapar do que trouxeram ao mundo, Fábio gritou, as palavras cortando o céu como um raio. Elda, paralisada, um misto de mágoa e determinação no olhar, encarou o homem que havia amado. Foi você quem trouxe a escuridão, ela respondeu, a voz tremendo com a força de suas emoções. Miguel não suportou mais a pressão e se aproximou do irmão, que já não era mais uma criança, mas um elo perdido entre passado e futuro. Eu estou aqui, o garoto repetia, os olhos brilhando. Miguel precisava de coragem, precisava entender o ritmo frenético daquela realidade. E ele virou-se para Clarice, a mulher que todos acreditavam ter morrido, e a indagou. O que você sabe sobre ele, sobre nosso passado? Clarice, com a voz carregada de sabedoria, se aproximou. A verdade pode ser uma arma assustadora, Miguel. O seu irmão é mais do que uma conexão. Ele é um símbolo de tudo que você deve enfrentar. Ouvindo isso, o terror se apoderou de Miguel. Se o irmão era de fato o que todos temiam, o que isso significava para ele? Quais decisões ele teria que tomar? A multidão observava, reticente, e cada uma aguardava um desfecho. Precisamos encarar isso juntos, Elda disse, o olhar firme, buscando apoio na família que restava. Se não enfrentarmos as verdades de nosso passado, todos nós sofreremos as consequências. Os murmúrios começaram a crescer novamente. Miguel respirou fundo, ouvindo a batida do coração de seu irmão, sentindo que naquele momento toda a cidade vibrava em uníssono com aquela necessidade de verdade, de cura. Está bem, então vamos resolver isso. Ele respondeu, determinação brotando da dor. Ele olhou em volta, vendo a expectativa nos rostos da multidão. A figura sombria de Fábio se contraiu, como se a palavra cura o ferisse. Não acham que podem escapar do que fizeram a mim? De você, Elda. O ciclo continua e a dor ainda está aqui. Um silêncio mortal pairou na praça. Os rostos se tornaram manifestações de dúvidas e esperanças, e num balanço delicado, Miguel estendeu a mão ao irmão, querendo quebrar a barreira entre eles. Juntos podemos mudar isso. Não precisamos viver presos a um passado que não nos pertence.
Diante das palavras de Miguel, um eco de compreensão começou a ser formado na multidão. Clarice então levantou a voz, dirigindo-se a todos. A chave para a liberdade está na verdade que temos medo de encarar. Olhem para vocês mesmos e vejam quem realmente são. Enquanto os corações começavam a se abrir, as sombras que cercavam Fábio começaram a se dissipar. Ele hesitou, o olhar fragilizado. E se a verdade for mais dolorosa do que imaginam? Mas a força de Miguel se impôs. A dor pode ser libertadora. Vamos juntos. E em um movimento sincronizado, todos se uniram. Elda, Miguel, o irmão, Clarice e até mesmo os que antes hesitavam. Um laço invisível se formou e a tensão que era carregada começou a se transformar. A figura de Fábio se desvanecia lentamente, como se reconhecendo a força do amor e da verdade. Com lágrimas nos olhos, Elda finalmente sussurrou. É hora de escrever um novo capítulo. Miguel percebeu que a palma de sua mão começou a brilhar, uma luz nascendo do toque entre eles. A praça resplandeceu e a cidade parecia vibrar com uma nova energia. E, em meio a tudo isso, Miguel sentiu que, acontecesse o que acontecesse, cada verdade finalmente revelada seria um passo em direção à liberdade. A luz se intensificou, envolveu a todos. Miguel fechou os olhos, sentindo a dança de emoções, e no fundo soube que, qualquer que fosse o novo caminho, ele não se encontraria mais sozinho. E com isso, a cena se desfez em uma explosão de luz, mas a sensação de esperança pairava no ar. A história deles não tinha terminado. Havia só começado. Agora, antes de partir, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar esse conteúdo chegar a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho que toca o coração. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber o que você achou. Este é o momento para demonstrar seu apoio.